Então, pessoal, eu vou mostrar aqui como que é o procedimento para criar aquele circuito com conversor CACC controlado com o microcontrolador. Então, inicialmente, a gente vai pegar aqui um diagrama esquemático. Eu vou buscar os componentes aqui que precisa para poder montar o circuito. Então, vou buscar aqui no Proteus o transformador. Então, transformador 2P, 2S. Eu já vou posicionar ele aqui. E a entrada senoidal. Vamos buscar uma tensão senoidal. E vamos fazer o ajuste dela aqui. Ligar o primário. Então a configuração dessa fonte, o DC offset, no caso, é o valor de tensão no qual a tensão cruza o eixo X, então 0 volts. A amplitude, para pegar a tensão monofásica da rede, aí, seria os 220 vezes raiz de 2, aí aproximadamente 311 volts. E a frequência de 60 Hz. Agora, o transformador, eu preciso ajustar, no caso, as indutâncias do primário e do secundário. Então, para eu ter, por exemplo, um transformador com saída 12 mais 12, para dar 24 volts, muito embora esse transformador aqui não seja com tapo central, eu posso ajustar ele para ter essa entrada de 220, valor eficaz, e um secundário de 24 volts. Então, no caso aqui, eu preciso ajustar a indutância. Eu vou deixar a indutância do secundário fixa em 1R e vou calcular o valor da indutância do primário. Tá? Então, essa indutância do primário, vou colocar aqui, a indutância do secundário está fixa em 1, a tensão do primário ela é 220, a tensão do secundário que a gente quer é os 24 volts, e a indutância do primário, no caso, vai ser a tensão do primário sobre a tensão do secundário ao quadrado vezes a indutância do secundário. Isso vai nos dar um valor aí de 84,03 aproximadamente. Eu vou copiar esse valor aqui. Então eu posso, aqui no transformador, indutância do primário, nós teremos esse valor em R. Então, só para testar aqui, eu posso pegar um voltímetro, corrente alternada, só para a gente ver se ele vai estar dando os 24 volts, conforme desejado. Perfeito, 24 volts. Então agora eu posso proceder com a montagem do circuito. Então no caso aqui eu vou pegar agora um resistor. Vou pegar um resistor de potência, um resistor aqui de 7 watts, 470 ohms, vai ser a carga do sistema. E eu quero controlar a quantidade de energia que a fonte entrega para a carga. Então a gente vai usar um tiristor para isso. Então nós temos os tiristores CC, né, no caso o SCR, que é unidirecional, ou um tiristor CA, que é bidirecional, no caso os triacs, né? Vocês devem ter estudado aí em eletrônica industrial, eletrônica de potência. Então, o TIC 106D, muito empregado lá nos experimentos de eletrônica de potência, ele é fácil de fazer o disparo dele, então vou colocar ele como elemento de controle. Então, para eu agora poder controlar a energia sobre essa carga, basta eu controlar o instante que eu aplico corrente no gate do SCR. Então eu posso usar o microcontrolador para poder fazer esse disparo, sem problema. Porém, o microcontrolador ele tem que estar sincronizado com a rede elétrica, certo? Então nesse caso aqui a gente precisa montar um circuito de sincronismo, que é o circuito zero crossing. Então eu vou tentar montar esse circuito agora. Vamos pegar aqui então um optoacoplador NPN, equivalente ao 4N25 aí. Então nós teríamos aqui então vou colocar um resistor aqui na entrada para poder limitar essa corrente que o transformador entrega para o optoacoplador. Então, vou pegar aqui os 24 volts. E aqui
colocar os 5 volts aqui no coletor do transistor, ou posso até mesmo colocar ele aqui no coletor, um outro resistor também. Então tá aqui, e no caso aqui a gente vai colocar a referência. Então só para a gente ver se funcionou, vou tirar o microcontrolador daqui por enquanto, vou pegar um osciloscópio, quero fazer algumas medições aqui. Então, para o desenho não ficar muito carregado, eu posso pegar aqui esses terminais, vou chamar esse ponto aqui de V1 e esse ponto aqui de V2. E esse ponto aqui, vou chamar de ZC, Zero Crossing. Então eu queria ver no osciloscópio, tem interesse de ver aqui a tensão V1 menos V2, que é a tensão do secundário do transformador. Então vou colocar aqui o V1, aqui o V2, e aqui o Zero Crossing, ZC. Vamos ver o que a gente tem aí na simulação. Então, se eu quero V1 menos V2, então eu tenho que pegar o canal A menos o canal B. Então, vou fazer A mais B, de forma que o B é invertido. Então, nós vamos ter aí uma tensão senoidal. Vou ajustar aqui as escalas. E o que a gente está percebendo aqui é que, nesse caso, nós temos uma onda quadrada com amplitude de 5 volts sincronizado com a rede elétrica. Ou seja, eu preciso sincronizar o microcontrolador com a rede elétrica, mas eu não posso ligar nele os 24 volts, muito menos os 220. Então, esse circuito, aqui formado pelo optocuplador e os 2 resistores, é o circuito zero crossing, que permite com que eu aplique esse sinal ZC em algum I/O do microcontrolador para sincronizar ele com a rede. Uma vez que ele estiver sincronizado, eu posso fazer o disparo do tiristor de 0 até 180 graus para calcular, para controlar, no caso, a tensão média sobre a carga. Então, se eu uso um tiristor CC, no caso um SR, eu calculo o valor médio sobre a carga. Então, eu poderia estar controlando aí um motor CC ou um carregador de bateria, etc. Então, se eu usar um triac, eu controlo o valor eficaz da tensão na carga. Então, vamos lá. Já vou colocar o microcontrolador. Vou deixar o osciloscópio para cá. Então, eu vou voltar o microcontrolador. Só deixar aqui, então, o Master Clear, que é o reset, em nível alto. Já posso ligar aqui, por exemplo, então, o Zero Crossing no pino RB0. Zero Crossing. Ótimo. Porém, agora eu preciso pegar um outro pino do microcontrolador, qualquer I/O, para fazer o disparo do tiristor. Da mesma forma, eu não posso conectar os I/Os do microcontrolador diretamente ao gate. Eu preciso aplicar uma tensão entre gate e catodo para fornecer uma corrente no gate e disparar o SCR. Então, da mesma forma que eu fiz uma interface aqui da rede para o microcontrolador, eu preciso fazer uma no caminho inverso, do microcontrolador para o gate. Então, no caso aqui, a gente usa um optocuplador CA. Um que é mais fácil para poder disparar é o MOC 3022. Então, é um circuito integrado também de 6 terminais. Tá? Vou deixar ele aqui. Então, da mesma forma, eu vou buscar aqui um resistor só para poder acionar esse lado da entrada do optocuplador. Então, o microcontrolador, no caso aqui, ele vai acionar esse LED vai colocar em condução esse diac para jogar corrente aqui no gate. Da mesma forma aqui também, o secundário do transformador faz com que esse LED emita um infravermelho aqui para esse fototransistor e fecha ele de acordo com a polaridade do transformador. Então, no caso aqui, vou pegar o pino RP1, por exemplo.
polarizar esse LED diretamente. E no caso aqui, eu precisaria pegar a tensão V1. Então vamos pegar aqui, V1. Vou pegar um resistor, pegar um de potência um pouco maior aí, 3 watts. Um resistor aí por volta de uns 22 ohms. Então eu venho aqui com a tensão V1, passou pelo diac, daqui eu conecto lá no gate. Então eu vou buscar aqui então o terminal para não ficar carregando muito desenho. Gate, e aqui vem o gate. Aproveitar para ver ele no osciloscópio também. Então aqui eu vou ter o gate. Ok, então agora o que eu posso fazer? Conforme a gente viu na forma de onda lá do osciloscópio, eu tenho nível lógico alto ou baixo. No caso eu vou ter nível lógico baixo quando o secundário transformador está com semiciclo positivo. Então lá no programa, já tem um projeto criado aqui, vou começar um novo. Colocar a biblioteca. Então vou definir aqui alguns bits que são interessantes, que no caso aqui é o zero crossing. O zero crossing, no caso, como ele está sendo aplicado ao RB0, ele vai ser uma entrada. Zero crossing. RB0. E, no caso, nós teríamos também o gate. No caso, como vai ser saída. Ok. Deixa eu ver algum problema com a biblioteca aqui. Ok. Então vamos lá. Vamos configurar o port B com RB0 como entrada, o RB1 como saída. Então nesse caso aqui eu preciso configurar os I/Os na função digital. Então, no caso aqui nós teremos, dentro do super loop do programa, uma avaliação de qual vai ser o nível lógico do zero crossing. Então, vou fazer assim, se o zero crossing for igual a 1, eu preciso esperar ele ir para nível baixo. Por que nível baixo? Porque eu sei que quando ele está em nível baixo é porque está acontecendo o semiciclo positivo do secundário transformador. Então, eu posso aplicar a corrente no gate. Então, nesse caso, eu vou aguardar ele ir para nível baixo. Então, enquanto o zero crossing estiver em nível alto, eu aguardo ele para nível baixo. Quando ele for para nível baixo, se eu já disparar agora imediatamente, gate igual a 1, no caso eu estaria disparando um SCR em 0 graus. Então estaria se comportando como um diodo aí. Então a vantagem de usar o SCR é que ele é um diodo que é controlado. Ele tem um terceiro terminal que é o gate, onde eu posso aguardar qual que é o tempo no qual eu quero disparar. Então, por exemplo, se eu quero disparar ele com, por exemplo, um ângulo de disparo de 90 graus, então 90 graus eu sei que equivale a um tempo de 4,16 milissegundos.
Eu posso aguardar esse tempo. Então eu posso executar um delay de 4.166 microsegundos. E aí sim eu posso fazer gate igual a 1. Então disparou. Eu posso esperar um tempo para aguardar esse pulso. Então a largura desse pulso ela é definida no manual do tiristor. Então um delay aqui de 500 microsegundos é mais que o suficiente. E volto o gate para 0. Então vou compilar esse programa e vou testar para ver se as formas de onda ficam coerentes. Então está aqui o endereço do arquivo X. O microcontrolador está em 8 MHz. Vamos verificar então as formas de onda. Então está aqui o sincronismo, o gate, no caso aqui na verdade, gate, aqui eu não estou interessado em ver o gate, sim essa saída aqui do pino, foi incorreto aqui, deixa eu colocar aqui, chamar aqui de disparo. Então aqui no osciloscópio eu quero visualizar o sinal do disparo. Então vamos ver o que nós teremos aqui. Bom, não emitiu nenhum pulso aqui por enquanto. Vamos dar uma conferida no código, né? Ele não está disparando o SCR. Conferir essa tensão aqui, 5 volts, 0 volts. O gate aqui ficou incorreto, que é o LAT-B1. Isso ficou incorreto no programa, é o RB1. Então, vamos lá. Compilou novamente, vamos fazer o teste. Ótimo. Aqui existe uma inconsistência porque ele está disparando realmente em 90 graus. Então nós temos esse pulso aqui em 90 graus, né, no pico da onda, só que está acontecendo esse outro aqui. E aí a gente vai tentar eliminar esse pulso aqui. Depois que ele disparou, eu vou deixar ele enquanto 0 próximo for 0, ele não executa nada. Ótimo, agora ficou bom. Ficou aqui com um pulso no pico da onda, que seria 90 graus. O que isso vai acarretar? Se eu colocar outro osciloscópio na carga, então vou posicionar aqui o outro terminal, vou chamar aqui de V3. Então, se eu observar a tensão VA menos VB como sendo V1 e V3, e pegar A menos B, ou seja, V1 menos V3, tensão V1 menos V3 vai ser a tensão sobre a carga. Então, no caso, eu teria A mais B invertido. Então, aqui, vou ver se eu levo aqui. Ao invés de eu ter aplicado sobre a carga o semiciclo positivo inteiro, nós cortamos metade dele. Então, no caso aqui, eu estou diminuindo o valor médio da tensão sobre a carga. Se essa carga resistiva for substituída por um motor, por exemplo, e eu variar esse ângulo de disparo para 10 graus, para 40 ou para 120, etc., eu consigo controlar a velocidade do motor, porque, consequentemente, eu estaria controlando a tensão sobre ele. Bom, então acredito que com isso aí já dá para fazer o controle da tensão sobre a carga, sendo um tiristor unidirecional, como o SCR, ou bidirecional, como o TRIAC. A diferença é que com o TRIAC
No caso, nós teríamos que fazer a emissão desse pulso tanto no semiciclo positivo quanto no negativo, tendo em vista que ele é um tiristor bidirecional. Ok?